Neste vídeo, veremos o que é e como funciona um checkout. O que é um checkout? Um checkout é a última parte de um site de comércio eletrônico que permite a transação online. E é fundamentalmente a parte que permite ao cliente comprar os produtos que ele previamente adicionou ao carrinho ou que, de qualquer forma, está interessado em comprar. Então, haverá a parte onde ele inserirá seus dados, os dados de faturamento, os dados de envio, se for um produto físico. E então, no final, haverá a possibilidade de acessar os métodos de pagamento, como, por exemplo, PayPal, Stripe para pagar com cartão de crédito, etc. Vamos ao específico. Para criar ou gerenciar os checkouts, é necessário acessar o site e depois a seção de checkout. Aqui podemos ver que o Framework 360, no momento da instalação do ambiente, já criou um checkout padrão chamado Caça. Assim, não precisaríamos fazer nada além de eventualmente modificá-lo. E este checkout ele já nos permitirá, então, permitir que nossos clientes comprem nossos produtos físicos ou digitais. Como podemos ver, o checkout é composto por algumas seções. Na primeira seção, há o nome. Claramente podemos dar um nome à escolha. Neste caso, chamamos de Mon Caça, mas poderia tranquilamente ser chamado de Chesco, né, checkout para a página de compra de um produto específico. Por exemplo, se quiséssemos dividir os checkouts com base nas seções do nosso site. Para simplificar as coisas neste tutorial, veremos como gerenciar, de fato, o checkout caça criado por padrão pelo Framework 360. Além do nome do checkout, à direita podemos ver também o valor mínimo. O valor mínimo geralmente é deixado em branco, pois serve para definir um ponto de valor mínimo que o cliente deve colocar no carrinho para poder, de fato, prosseguir com o pagamento. Se definirmos, por exemplo, 100 euros, este checkout permitirá, o pagamento apenas para aqueles que têm no carrinho pelo menos 100 euros em produtos. Vamos deixá-lo em branco para qualquer e-commerce genérico. Abaixo podemos ver que há uma pequena legenda. A legenda diz que onde encontramos o cadeado, o campo é definido como obrigatório. Se, no entanto, clicarmos no cadeado e o cadeado fica verde, então o campo será opcional. Isso significa que podemos decidir se nosso cliente deverá necessariamente preencher, por exemplo, o campo nome, com o próprio nome, ou talvez deixar o sobrenome opcional, se quisermos que o cliente possa pular sem preenchê-lo. Como podemos ver, os campos a serem exibidos são, de fato, a segunda seção que vemos em qualquer checkout. Cada checkout do Framework 360 é dividido em várias seções que, à medida que o cliente as preenche, a próxima se abre. Vejamos, por exemplo, dados do cliente. Será a primeira seção com os campos de e-mail que são obrigatórios. Portanto, isso, como discriminante da conta, não pode ser tornado opcional, não pode ser desativado. Depois, haverá a solicitação do nome, sobrenome e telefone. Isso geralmente é necessário. Caso haja algum problema com o correio, por exemplo, o número de telefone do cliente é necessário. Também pode ser tornado opcional, como vimos na legenda antes. Avançando, podemos ver que há a seção de botões. Na seção de botões, podemos decidir se permitimos que o cliente não se registre. No site, de fato, no checkout, que posteriormente, neste tutorial, veremos se a opção está habilitada. Sem se registrar, o cliente terá a possibilidade de prosseguir com a compra como convidado, ou, necessariamente, se registrar definindo uma senha. Entre as configurações, de fato, vemos que podemos decidir se há a possibilidade de login ou registro. Neste caso, está habilitada. Se esta opção estiver habilitada, o checkout solicitará, uma vez que o cliente insira o e-mail, que faça login se esse e-mail já estiver registrado no sistema, ou que se registre se o e-mail ainda não estiver registrado no sistema como cadastro. Os cadastros estão sempre localizados, lembramos, no módulo de clientes. Veremos isso posteriormente. A opção gera credenciais automaticamente. Esta opção permite gerar credenciais, automaticamente e enviá-las automaticamente ao cliente para o e-mail inserido durante o checkout. Então, o cliente poderá posteriormente acessar a área do cliente no site, inserindo seu e-mail e a senha que recebeu por e-mail. Recomendamos mantê-la habilitada se quisermos evitar que o cliente precise inserir senhas que ele pode acabar esquecendo. Posteriormente, há sempre em todas as seções a possibilidade de inserir uma mensagem personalizada. Se esta opção estiver habilitada, podemos inserir um rótulo, que pode ser um aviso. Como, por exemplo, você receberá a senha para acessar a conta, lembre-se e-mail. Por exemplo, esta poderia ser uma mensagem que podemos fornecer já na primeira etapa. Assim, o cliente saberá que, uma vez que prossiga no checkout, receberá por e-mail a senha para acessar o login. A segunda seção permite que o cliente insira seus dados para efetuar efetivamente uma fatura. Ou
De qualquer forma, um recibo fiscal no caso de ser um indivíduo, etc. Podemos ver que, se tivermos outra parte da loja, poderíamos precisar do nome, sobrenome do responsável pela faturação, o celular, o endereço. Por exemplo, podemos habilitá-lo como obrigatório, o estado, que neste caso será pré-selecionado como Itália. Se o cliente vem da Itália, a província, a cidade são todos obrigatórios, mas podemos sempre, obviamente, decidir torná-los opcionais, o CEP, a razão social, o número de IVA. Se não sabemos, de fato, se o cliente eventualmente tem um número de IVA ou não, é melhor deixá-los opcionais. E também o código fiscal. Portanto, se o nosso cliente que está comprando um produto no nosso site de e-commerce for um particular, ele poderá preencher o código fiscal para nos permitir emitir a fatura. A caixa PEC, no caso da faturação eletrônica, é também o código de intercâmbio e a possibilidade de solicitar uma fatura habilitando um CE. Vamos em frente. Em seguida, podemos sempre ver que há a possibilidade de inserir uma mensagem personalizada como antes. Neste caso, vamos deixá-la desmarcada. Depois, podemos ver a seção para os dados de envio que, se habilitada, permitirá solicitar ao cliente que insira os dados para onde deseja. De fato, que o pacote seja enviado, porque talvez sejam diferentes dos dados de faturação. Talvez o cliente queira uma fatura em nome de sua empresa, mas depois queira receber a entrega em casa. De fato, aqui automaticamente, ao selecionar esta caixa de seleção, a seção Dados de envio pegará todos os dados inseridos dos dados de faturação. Depois, se o cliente quiser mudar, poderá fazê-lo de qualquer forma. Avançando, haverá a possibilidade de selecionar as quantidades de produtos inseridos no carrinho. Neste caso, deixemos desmarcado. Haverá a possibilidade de inserir um método de envio, para gerenciar os métodos de envio. Não devemos fazer nada além de ir em configurações, vendas e depois envios. Abramos em outra aba, podemos ver que já criamos um. Chamado de envio gratuito, clicando em adicionar, haverá todas as configurações que podemos inserir para o nosso método de envio. Recomendo assistir ao tutorial dedicado. Avançando, podemos ver que há a possibilidade, obviamente, de pagar, de escolher o método de pagamento. Por exemplo, PayPal, Stripe, com cartões de crédito, etc. Para gerenciar os métodos de pagamento disponíveis, é sempre necessário ir em Configurações, Vendas e depois encontramos Pagamentos. Podemos ver que entre os métodos de pagamento disponíveis, podemos inserir pagamentos físicos se quisermos usar o Framework 360 como caixa registradora. Ou aos pagamentos web, por exemplo, podemos ativar a transferência bancária inserindo os dados bancários da nossa conta corrente empresarial. Poderíamos permitir que o cliente pague por transferência bancária, já que não é um método de pagamento automático na plataforma. Como o cliente deve acessar seu Internet Banking e realizar a transferência manualmente, recomendamos sempre, a menos que seja indispensável, usar outros métodos de pagamento automáticos. Dessa forma, o Framework 360 entenderá que o pagamento foi realizado e poderá automaticamente marcar o pedido como pago e concluído. E de fato permitirá à empresa entender que um pedido está aguardando envio. Prosseguindo, o mesmo princípio se aplica ao PostPay. Aqui também podemos inserir o titular do cartão e o número do cartão se quisermos permitir que os clientes façam uma recarga no PostPay. No entanto, a recarga do PostPay será sempre manual nos correios, portanto, o princípio é o mesmo que a transferência bancária. Prosseguindo, teremos a possibilidade de ativar, por exemplo, o pagamento contra a entrega. O pagamento contra a entrega permite pagar na entrega, então teremos a possibilidade de aplicar um custo adicional, por exemplo, de 2 euros. Se o nosso transportador, de fato, cobrar um custo de 2 euros pelo pagamento contra a entrega. E em seguida, encontramos o método de pagamento: PayPal, Nexi, Cardless e Stripe. PayPal é um método de pagamento muito difundido. Para habilitá-lo, não precisamos fazer nada além de inserir nosso e-mail do PayPal. Prosseguindo, há a possibilidade de inserir claramente o método de pagamento Nexi com o alias e a chave secreta, depois Go Cardless, Go Cardless. É um método de pagamento muito interessante, pois permite fazer, digamos, uma espécie de transferência, mas através de débito direto na conta corrente. Assim, uma vez que o cliente inserir seu IBAN automaticamente. O sistema Go Cardless retirará o dinheiro da conta corrente do cliente através de débito direto. Separar e, claramente, pedindo autorização. Depois, enviará para a nossa conta corrente empresarial. Prosseguindo, no final haverá o Stripe, que é um dos métodos de pagamento mais difundidos para pagar com cartões de crédito, incluindo PostPay, pré-pagos, qualquer tipo de cartão. Neste caso, deixamos habilitado apenas o PayPal para simplificar o tutorial. Voltamos ao checkout e vemos que após o método de pagamento, haverá a possibilidade de ver um resumo do pedido, onde o cliente verá exatamente o resumo de tudo o que ele fez e de todos os dados inseridos. Ele verá seu carrinho, portanto, os produtos que está comprando, verá seus dados, os dados de faturamento, os dados de envio e as notas do pedido, se de fato o tornamos disponível.
Prosseguindo, sempre haverá a possibilidade de inserir uma mensagem personalizada na etapa. Esses, de fato, como vemos, são todos os passos. Ou seja, o primeiro passo, como vimos, são os dados do cliente, este aqui. Depois há o passo dos dados de faturamento, dados de envio, seleção das quantidades se habilitado, métodos de envio, pagamento e resumo do pedido. No final do checkout, podemos decidir quais métodos de pagamento disponibilizar para este checkout. Avançando nas abas, podemos ver que há a possibilidade de gerenciar o carrinho. Isso é muito importante, né? De ser gerido corretamente, pois os produtos que o cliente desejará comprar serão retirados, ou da seção. Se for um site de comércio eletrônico, na prática, o site de comércio eletrônico, com o clássico botão adicionar ao carrinho, colocará os produtos que o cliente deseja comprar em uma seção, uma espécie de container que depois levará tudo ao checkout. Caso contrário, podemos selecionar manualmente quais produtos tornar disponíveis para compra com este checkout. Na prática, uma vez que o cliente acessa o checkout que estamos gerenciando, ele poderá comprar os produtos que decidimos que ele pode adquirir. Neste caso, por exemplo, podemos colocar no carrinho esses produtos por um total de 73 euros. Na última aba, o Cross-Sell permite recomendar ao cliente que está indo para o checkout com produtos inseridos no carrinho. Permite recomendar, de fato, outros produtos relacionados àqueles que ele deseja comprar para habilitar o Cross-Sell. Claramente, são necessárias funcionalidades de e-commerce, e para cada produto é preciso conectar os produtos relacionados que queremos recomendar. Nesse ponto, no processo de início do pagamento, também serão recomendados esses produtos que decidimos. O princípio é o mesmo. Aqui podemos decidir, por exemplo, quais produtos mostrar, quantos produtos relacionados queremos mostrar antes que o cliente pague e de onde obtê-los. De fato, a origem é o carrinho. Podemos decidir se os obter dos produtos de e-commerce. Mas, obviamente, precisamos ter instalado o plugin de e-commerce acessando a personalização do plugin. Precisamos procurar o e-commerce e instalá-lo, e em seguida o e-commerce será aberto. Aqui deveríamos inserir todos os nossos produtos e, fundamentalmente, instalar o plugin de e-commerce serve para, digamos, tornar tudo mais amplo e mais gerenciável. Não é necessário. Mas se quisermos vender poucos produtos, de fato, para vender poucos produtos. Podemos também não instalar o plugin de e-commerce e podemos adicionar nossos produtos diretamente no ponto de checkout que estamos gerenciando. Clicando em selecionar manualmente no carrinho, de fato, como vimos antes, se o cliente chegar ao checkout, ele poderá comprar os produtos que inserimos aqui. Por exemplo, se quisermos adicionar novos, podemos clicar em Novo Produto e aqui podemos, por exemplo, inserir o produto. Demos um preço de 10 euros, por exemplo, com imposto padrão. Os impostos são sempre geridos dentro de configurações, vendas e impostos. Aqui inserimos, por exemplo, o IVA com uma alíquota de 22%. Ok. Inserimos nosso produto demo ao preço de 10 euros com o imposto padrão. Podemos adicionar um código SCU, um código IAN, podemos decidir se este produto é uma assinatura ou se este produto contém outros itens. Na prática, se este produto é um pacote, não nos interessa fazer mais nada. Voltamos à aba Cross-Sell como vimos antes. O mesmo princípio vale para a origem do carrinho. Se herdarmos de produtos no carrinho, teremos que inseri-los claramente no nosso plugin de e-commerce, que gerenciará todos os nossos produtos. Na aba de artigos relacionados, aqui dentro, poderíamos inserir outros produtos que estão sempre inseridos no e-commerce, escolhendo-os pela pesquisa, para depois recomendá-los, no checkout como cross-sell. Caso contrário, clicando, selecione manualmente. Podemos descer e inserir, como vimos antes, outros produtos relacionados que serão recomendados na fase de checkout. Removemos a habilidade de cross-sell, neste caso não precisamos. Ok, salvamos nosso checkout. Teremos nossos produtos, teremos nossos campos nas nossas seções que serão solicitados antes de pagar. Agora, não precisamos fazer nada além de inserir o checkout, como sempre, dentro da página do nosso site. Vamos para o site e páginas, criamos uma página ad hoc, chamemo-la, por exemplo, de página. Exemplo checkout. Uma URL acessível será gerada. Clicamos em adicionar uma linha e depois procuramos checkout e vamos para formulário de pagamentos. Checkout, arrastamos nosso formulário de checkout e depois selecionamos através do botão selecionar checkout. O checkout caixa que gerenciamos anteriormente, como podemos ver, será exibida uma pré-visualização. Salvamos a página, voltamos, clicamos em visualizar e veremos que nosso checkout foi inserido corretamente na página que acabamos de criar, como vimos antes. Entramos novamente no módulo checkout e vemos aqui correspondem as várias seções. A primeira seção é dados do cliente, de fato, São solicitados os dados do cliente. O e-mail será obrigatório.
Podemos inserir, por exemplo, nosso nome, sobrenome, colocar teste e o número de telefone. Vemos que decidimos pedir ao cliente o nome, sobrenome e número de telefone obrigatórios. De fato, se não inserirmos o número de telefone e clicarmos em continuar, ele solicitará o número de telefone obrigatório. Se, em vez disso, removermos o número de telefone obrigatório e recarregarmos a página, o checkout mostrará que o telefone é opcional e permitirá prosseguir. Depois de inserir o nome e o sobrenome, recolocamos como obrigatório, salvamos, recarregamos a página e continuamos. Luca, teste. Ok. Clicamos em continuar. Será mostrada a segunda seção, dados de faturamento. Como podemos ver, decidimos nesta seção pedir o nome, o sobrenome, o celular, o endereço. Podemos também torná-lo obrigatório, o estado, obrigatório, o CEP, a razão social, a partir do código fiscal e deixá-los opcionais. Também colocamos a caixa PEC, o código SD e deixamos tudo opcional, ok. Recarregamos a página, veremos que os campos obrigatórios são o nome com o asterisco obrigatório. Sobrenome, obviamente retirado do primeiro passo, o celular, o endereço inserível. O estado com todos os estados do mundo, neste caso, pré-seleciona a Itália, porque reconhece que eu venho da Itália. Província, podemos colocar cidade de Turim. Turim, CEP. E como podemos ver a razão social? O número de IVA, o código fiscal, etc. serão opcionais, podemos evitar preenchê-los e clicamos em continuar. Aqui será solicitado o terceiro passo que decidimos. Por exemplo, neste caso, de fato, está selecionado o método de pagamento, mas também podemos optar por mostrar os dados de envio e o método de envio. Salvamos, recarregamos a página. Obviamente, aqui ele me terá levado de volta a este passo e pedirá justamente os dados de envio. E diz que o endereço usado para o envio é igual ao de faturamento. Isso está pré-selecionado porque, muitas vezes, é assim. No entanto, o cliente poderá desmarcá-lo e inserir os dados para onde enviar o pacote. Vamos supor que o endereço usado é o mesmo e clicamos em continuar. Aqui, como podemos ver, será solicitado o método de envio. É tudo muito versátil, então neste tutorial mostramos tudo, mas a critério próprio. Cada um pode decidir quais seções mostrar aqui. Queremos justamente mostrar o correio selecionável. Neste caso, apenas adicionamos o envio gratuito, mas se formos, como vimos em configurações, vendas, envios, e adicionarmos, por exemplo, o correio SDA, com um preço de 12 euros. Vou dar um exemplo. Podemos decidir, por exemplo, para quais países este correio está disponível. Colocamos, por exemplo, apenas países selecionados e, depois, decidimos que está disponível apenas na Itália. Pode-se decidir um gasto mínimo para usar este correio. Geralmente é usado para envio gratuito, por exemplo, acima de 50 euros de pedido. O envio é gratuito de fato, em envio gratuito. Definimos este preço como 0 e, avançando, outras configurações poderão ser decididas. Neste caso, voltamos a colocar todo o mundo assim, temos certeza de que o envio será visível. Vamos em frente, continue. Além do envio gratuito, agora também será mostrado o correio SDA. Vamos selecioná-lo, clicar em continuar. No final, haverá o método de pagamento, como podemos ver. Aqui, está selecionado o pagamento e também estão disponíveis as notas do pedido. Caso o cliente queira nos especificar algum detalhe, podemos ver aqui, notas do pedido opcionais, método de pagamento pré-selecionado PayPal. Porque só este está inserido agora, mas se inserirmos também Stripe, Next, etc., todos serão mostrados aqui, clicando em continuar. Chegaremos ao resumo do pedido, como podemos ver, de fato. E tudo conforme configuramos, resumo do pedido, com todos os nossos dados, todos os nossos produtos. Vemos que foram inseridos café, Borbone, Gato Pardo, Lavazza. Para um total de, como nos lembramos, 73 euros. Porque no carrinho os configuramos assim. E depois, com o Corriere SDA, chega-se a um total de 85 euros, método de pagamento PayPal, clicando em completar pedido. O cliente terá a possibilidade de pagar o pedido e depois será levado para dentro da sua área de cliente. Como podemos ver neste caso, já que não pagamos efetivamente com PayPal, o pedido está pendente de pagamento. Com todos os nossos dados e o pedido que criamos como clientes do nosso site. Se quisermos, como administradores, mudar manualmente o estado do pedido, porque talvez o cliente pague por transferência bancária, então não teremos que fazer nada, além de entrar no módulo de vendas e veremos que a venda foi criada como pendente de pagamento e depois mudar o estado do pagamento para recebido. E, a etiqueta do estado, como por exemplo em processamento ou para enviar, enviado, dependendo de como gerimos os pedidos na empresa. Podemos colocar em processamento, salvamos e prosseguimos. Sem enviar e-mail, não. Enviará e-mail ao cliente, enquanto prosseguir enviando e-mail, avisará o cliente sobre a mudança do estado do pedido. Podemos tranquilamente evitar enviar um e-mail.
Voltando ao resumo, podemos ver que também no painel ocorreu uma venda e mostra justamente um gráfico que sobe com 85 euros de faturamento. Recarregando a página da área do cliente, de fato, podemos ver que o cliente verá que seu pedido está em processamento, o método de pagamento utilizado, todos os seus dados, etc. Isso está dentro de Meus Pedidos, onde ele pode ver a lista de todos os pedidos. Aqui ele terá a possibilidade de sair da área do cliente, mas para entrar novamente, obviamente, devemos permitir que ele veja o link para o login. Como fazemos isso? Vamos entrar. Site Web Menu, do menu principal. Neste caso, é o que inserimos no cabeçalho e procuramos, por exemplo, a área do cliente. Aqui está, a área do usuário. Levamos para cá, salvamos. Recarregando a página, veremos que aparecerá a possibilidade para os clientes entrarem em sua própria área. Clicamos na área do usuário. Como podemos ver aqui, o cliente terá a possibilidade de fazer login. Se quisermos gerenciar a página de login, é muito simples. Devemos sempre entrar, site web, páginas e depois procurar o login, cliente. Como podemos ver, configuramos assim anteriormente, colocando um link com a possibilidade de se registrar. No caso de fato de um cliente ainda não estar registrado. A página de registro a encontramos sempre. Dentro da lista de páginas, procurando pela opção de registro de cliente, aqui está, OK. Neste caso, queremos entrar na nossa área do usuário. Vamos ver os e-mails que foram recebidos durante o pedido pelo cliente. Graças às configurações do nosso checkout, aqui podemos ver que o primeiro e-mail que foi recebido pelo nosso cliente será aquele com suas credenciais de acesso. Ao inserir o e-mail e a senha gerada, nós poderíamos acessar a área do usuário e ver exatamente o que víamos antes. Ou seja, com o pedido aguardando processamento, já que o forçamos, digamos do back-office para passar de aguardando pagamento para em processamento, depois haverá a possibilidade de o cliente confirmar seu próprio e-mail. Isso é muito útil, pois muitos cometem erros. Durante o checkout, inserem seu e-mail de forma incorreta e, obviamente, não receberão as comunicações. Portanto, também foi recebida um e-mail de validação. Conta quando o cliente a recebe clicando em ativar a conta. O rótulo vermelho desaparecerá e o e-mail será confirmado. O Framework 360 também possui um sistema que corrige os e-mails dos clientes, pois notamos que frequentemente os inserem de forma errada. Por exemplo, muitos escrevem Gmail, não escrito Gmail, mas Gmail, como eu pronuncio, e o sistema automaticamente muda para Gmail. Esta é uma das funções do Framework 360 que tornam mais eficaz, vender online. Agora vimos como selecionar manualmente produtos e adicioná-los ao checkout para que o cliente os compre diretamente. Essa funcionalidade, como dissemos, é útil. No caso, temos poucos produtos para vender, por exemplo, como neste caso, 3 produtos. E queremos, de forma simples, fazê-los comprar através do nosso site. De fato, aqui, por exemplo, poderíamos adicionar uma página no menu clicando em menu como antes no menu principal. E poderíamos, por exemplo, inserir a página de checkout de exemplo que criamos anteriormente. Fazendo isso, poderíamos, por exemplo, fazer com que nossos 3 produtos sejam comprados diretamente para o cliente que acessa esta página. Mas se tivéssemos um site de e-commerce muito mais estruturado, com, por exemplo, dezenas de referências, como poderíamos fazer? Simplesmente como vimos antes, indo em personalização de plugins, procurando por e-commerce e depois instalando-o, como já o instalamos antes, já o encontramos instalado, vamos para e-commerce. De fato, abrirá a seção homônima à esquerda na barra lateral e então teremos novas possibilidades de adicionar todas as nossas referências. No caso de fato tivéssemos um estoque estruturado com muitos mais produtos, de fato, acessando produtos, poderíamos criar novos, por exemplo, produto 1, e depois adicionar categorias, como sapatos, jaquetas, camisetas, etc. Neste caso, podemos, por exemplo, criar a categoria sapatos, e ao criá-la, será selecionável ao recarregar a página diretamente em nossos produtos. Podemos chamá-la de sapatos Nike Air Force. Prosseguindo, poderíamos inserir um preço, por exemplo, 90 euros. Teremos a possibilidade de gerenciar o estoque com quantidades mínimas compráveis. Como vemos, há muitas mais configurações neste tutorial. Não falamos de comércio especificamente, mas falamos dos checkouts, então. Inserimos rapidamente uma imagem neste produto. Salvamos. E depois vamos inseri-lo no site como se faz. Vamos dentro do site, web, páginas como e, antes. Neste caso, criamos uma nova página, página carrinho, adicionamos uma linha, vamos na aba de comércio eletrônico e, por exemplo, poderíamos arrastar o no bloco de lista de produtos. Aqui, ele nos permitirá gerenciar claramente toda a nossa categoria. Clicando, por exemplo, em visualização, em vez de grade, colocamos carrossel, colocamos uma visualização de 3 colunas no mobile, uma vez que no mobile sempre mostra os produtos, um abaixo do outro.
Aqui poderíamos selecionar, por exemplo, uma categoria calçados, aquela que criamos antes, salvamos como podemos ver. Framework 360. Terá criado a página na URL dedicada. Clicando em visualizar, teremos nossos produtos, clicando em ver produto. Abrirá uma página criada por padrão pelo plugin de e-commerce que sempre poderemos modificar dentro do site, páginas e depois procurando. Por exemplo, a página título do produto. Como podemos ver o rótulo aqui? Que tipo de e-commerce, e-commerce foram criados? Quando instalamos o plugin de e-commerce, antes não existiam. Vamos para o título do produto e aqui teremos a possibilidade de gerenciar nossa página que foi criada por padrão pelo plugin de e-commerce. Vamos deixá-la padrão e veremos que haverá a possibilidade de selecionar uma quantidade e depois adicionar ao carrinho. Onde está o carrinho? Ainda não o adicionamos ao líder. Vamos para o site, blocos globais, onde está o nosso cabeçalho? E aqui não teremos que fazer nada além de diminuir. O menu depois adicionar uma nova seção, uma nova coluna, com o carrinho que podemos encontrar em pagamentos, carrinho. Ok, aqui. Poderemos, por exemplo, dar um nome ao botão. E um ícone. Um ícone geralmente é o carrinho, aqui está, ok, uma vez salvo. Veremos que ao recarregar a página será adicionado um carrinho onde aparecerão os produtos que o cliente deseja comprar. Por exemplo, clicando em uma quantidade de 3. Adicionando ao carrinho aqui. Veremos que no carrinho foi adicionado o produto. Agora, como no tutorial gerimos o checkout com produtos inseridos diretamente no checkout de forma estática e nos selecionando manualmente. Agora teremos que mudar o checkout para pegar da seção. Isso é o que eu queria explicar antes, quando falava sobre o container que coleta os vários produtos. De fato, recarregando a página, o carrinho permitirá a compra dos sapatos que foram inseridos. De fato, inserimos 3 pares por 90 euros cada, totalizando 270 euros. Como podemos ver, o checkout também oferece a possibilidade de inserir um cupom. Os cupons estão sempre disponíveis em configurações, vendas, cupons. Aqui poderíamos inserir um novo cupom, por exemplo, com um código de desconto 10 e aplicar uma porcentagem no produto ou no carrinho inteiro. É melhor aplicá-lo no carrinho inteiro neste caso. Obviamente, remetemos ao tutorial dedicado aos cupons para entender bem como funciona o módulo, mas aplicando desconto. 10, aqui recarregamos a página, desconto 10 aplicando. Veremos que foi feito um desconto de 27 euros no carrinho inteiro. Portanto, se quisermos construir um e-commerce amplo, com muitas referências, não deveríamos fazer nada além de criar nossas categorias, inseri-las no menu, colocar um carrinho e então mostrar nossos produtos. Graças ao plugin de e-commerce, tudo será muito simples. Fazendo assim o cliente, obviamente, sempre conectando o checkout, com a origem do carrinho a partir da seção. Daremos aos nossos clientes a possibilidade de comprar nossos produtos inserindo-os diretamente no carrinho.